Olá pessoal, tudo bom? Agora a gente vai para a nossa aula de física fazer a correção da nossa atividade que trata de potencial elétrico, ok? Então vamos às questões. Então, a primeira questão diz o seguinte: uma carga elétrica de 2 microcoulombs movimenta-se nas proximidades de uma carga elétrica de valor de 8 microcoulombs. Se o deslocamento da menor carga foi de 16 centímetros, qual foi a energia potencial elétrica? Dado 1 microcoulomb, 1 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, 1 centímetro, 1 vezes 10 elevado a menos 2 metros, e a nossa constante boa e velha, 9 vezes 10 elevado a menos 9. Aliás, 9 vezes 10 elevado a 9. Então, aqui a gente tem a nossa fórmula de energia potencial elétrica, que é igual constante vezes carga maior vezes carga menor, dividido pela distância. Então, no caso aqui, a gente tem a nossa constante de 9 vezes 10 elevado a 9. Temos a nossa carga maior, que no caso aqui é de 8 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. E a nossa carga menor, que é de 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, dividido pela nossa distância, que é de 16 centímetros. Então, fica 16 vezes 10 elevado a menos 2, ok? Então, no caso aqui, eu vou multiplicar aqui 8 vezes 2, eu já obtenho 16, então eu posso cortar com 16 de baixo. Então, no caso aqui, fica 9 vezes 10 elevado a 9. Aí eu junto menos 6 com menos 6, fica menos 12. E embaixo, esse 10 elevado a menos 2, esse 2 que está negativo, sobe positivo, ok? Então, no caso aqui, eu vou ter 9 vezes 10. Aqui 9 mais 2, 11. 11 menos 12 fica menos 1. Então, no caso aqui, eu posso representar assim, mas como não tem isso, eu volto uma casa, então fica 0,9 joule. Então, correta aqui, nossa alternativa B, ok? Segunda questão. Determine a intensidade da energia potencial elétrica de um sistema composto de duas cargas fixas de 8 milicoulomb e 5 milicoulomb e 0,20 metros distante uma da outra, assinada a alternativa correspondente. O milicoulomb 8 vezes 10 elevado a menos 3, milicoulomb aqui também 5 vezes 10 elevado a menos 3. Então, no caso aqui, a nossa constante 9 vezes 10 elevado a 9, ok? Então, no caso aqui, energia potencial elétrica vai ser igual a constante vezes carga maior vezes carga menor dividido pela distância. Então, aqui nossa constante aqui vai ser 9 vezes 10 elevado a 9. A carga maior, 8 vezes 10 elevado a menos 3. E a carga menor, 5 vezes 10 elevado a menos 3, dividido pela nossa distância, que vai ser 0,20. Caso aqui eu vou fazer 2 vezes 10 a menos 1, ok? Então, no caso aqui eu só desloco aqui uma casa, vai ficar 2 vezes 10 a menos 1. Então, aqui eu vou dividir logo 8 por 2, vai ficar 4. Então, aqui 4 vezes 5, 20. E 20 vezes 9 vai ser 180. Aqui, vezes 10, 9. Aí, menos 3 com menos 3 fica menos 6, então fica 9. Menos 6, e esse menos 1 sobe mais 1. Então, 9 mais 1, 10, menos 6 é 4, então fica 180 vezes 10 elevado a 4 positivo, no caso aqui joule, que vocês percebam que não tem isso para marcar. Então, no caso aqui, jogando para a notação científica, diminui o número, aumenta o expoente. No caso, eu vou diminuir duas casas. Então, fica 1,80 ou 1,8. E aqui aumenta o expoente em 2. Então, fica 6 joule. Ok? 1,8 vezes 10 elevado a 6 joule. Correta. A alternativa D. Ok? Próxima questão. Com base no gráfico abaixo, podemos afirmar que o valor da carga Q. Então, gente, a gente vê que o potencial elétrico é igual a constante vezes a carga dividido pela distância. Então, no caso aqui, já foi dado um potencial elétrico aqui, foi dado um potencial elétrico aqui de 90 volts. A nossa constante, 9 vezes 10 elevado a 9. A nossa cargazinha que foi perguntado na questão,
E a nossa distância aqui em metros, 0,09. Vou transformar aqui para 9 vezes 10 elevado a 2, a menos 2, perdão, ok? Para a gente trabalhar aqui de forma mais assertiva. Que eu vou eliminar 9 com 9, tá? 10 elevado a 9, esse menos 2 sobe mais 2, então fica aqui 90, igual. Aí 10 elevado a menos 2 sobe mais 2, fica 10 elevado a 9 mais 2, vezes a carga. Então fica 90 igual 9 mais 2, 11. Então fica 10 elevado a 11 vezes a carga. Então a carga aqui vai ser igual a 90 dividido por 10 elevado a 11. No caso aqui, essa carga aqui vai subir negativa, fica 90 vezes 10 elevado a menos 11. Então, não tem isso para marcar. Então, aqui eu diminuo o número e aumento o expoente. Então, fica 9 vezes 10. Aqui aumenta o negativo, ele fica menos negativo, né? Então, aumenta 1, fica menos 10. Então, fica 9 vezes 10 elevado a menos 10 coulomb. Correta, alternativa C. Ok? Próxima questão. Calcule o potencial elétrico de uma carga Q de 32 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb a uma distância de 8 metros e é dada a constante de sempre, né? Então, aqui, potencial elétrico igual constante vezes carga dividido pela distância. Então, nosso potencial elétrico aqui vai ser igual a 9 vezes 10 a 9 vezes 32 vezes 10 a menos 6, dividido pela nossa distância aqui de 8 metros. Então, vou dividir aqui o 32 logo por 8, que vai dar 4. Aí, 9 vezes 4 vai ser igual a 36. E aqui, o expoente 10, fica 9 menos 6, fica 3. Então, aqui, como não tem isso, para eu marcar, diminuo o número, aumenta o expoente. Fica 3,6 vezes 10. Epa! Bagunçou aqui. Então, fica 3,6 vezes 10 elevado a 4 volts. Correta, nossa alternativa B. E nossa próxima questão. O potencial elétrico é definido como a medida da energia potencial elétrica dividido pela carga elétrica, por unidade de carga elétrica. Então, no caso aqui, a própria questão está me dizendo que fórmula é que eu vou utilizar, tá? E tem como unidade física o Joule por Coulomb, também conhecido por Volt. A energia potencial elétrica de uma partícula carregada com carga elétrica de 5 microcoulombs, ou seja, 5 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, quando colocada em uma região de potencial elétrico igual a 8 volts, então no caso aqui eu tenho 8 volts, e está perguntando pela energia potencial elétrica gerada pela carga de 5 vezes 10 a menos 6 coulomb. Então aqui no caso eu vou fazer uma regrazinha de 3, então a energia potencial elétrica vai ser igual a 8 vezes 5, 40, vezes 10 elevado a menos 6, ou aqui no caso a gente pode fazer energia potencial elétrica como 40, 10 elevado a menos 6 significa microjoule. Ok? Opa, botei microcoulomb aqui, perdão, é microjoule. Deixa eu ajeitar aqui. Então, correta, a nossa alternativa é. Ok, gente? Então, assim a gente finaliza a nossa correção. Obrigada e bons estudos.